Quem decidiu quais livros deveriam fazer parte da Bíblia? Eu sou o pastor Alexandre Vieira e este é o Por Dentro da Palavra. É comum as pessoas citarem o concílio que aconteceu em Nicéia, no ano 325, como o evento onde Constantino deu um jeito de impor quais seriam os livros que deveriam fazer parte da Bíblia. Tudo não passou de um jogo político, de poder e por aí vai. Só que isso nunca aconteceu. Espera, o concílio de Nicéia aconteceu e Constantino é real, ele era político e ele esteve lá. Mas não houve debate sobre os livros da Bíblia e nem decisão sobre a lista que seria aprovada naquele evento. O certo é que os livros que estão na Bíblia estão ali mais como fruto de um processo histórico do que de uma decisão de um momento específico ou de algum grupo, especialmente com o Novo Testamento. Depois de testemunhar as coisas que aconteceram em Jerusalém, na vida de Jesus e da igreja, os livros, as cartas, os escritos foram surgindo. Aqueles que estavam de acordo com a história que todos conheciam sobre Jesus, aqueles que expressavam coerentemente e corretamente a doutrina do Senhor e dos seus apóstolos, eram vistos como mais confiáveis do que aqueles que traziam coisas que ninguém conhecia, ou que desmentia todos os outros. Além disso, poderia ser considerado documento bíblico somente aqueles escritos que estivessem ligados aos apóstolos de alguma forma, já que eles aprenderam de Cristo. E eles e seus discípulos poderiam desmentir caso surgisse algo diferente, nada a ver com a história original. Também é preciso ressaltar que houve o cuidado de se aceitar escritos que já estavam bastante difundidos nas igrejas, por diversas regiões, para que não acontecesse de alguns quererem colocar coisas que só nós conhecemos e ninguém mais. Quanto mais comunidades conheciam e aceitavam aqueles documentos como representantes fiéis da palavra de Deus em seu meio, se muitos já aceitavam a autoridade deles como palavra de Deus, não tinha por que não incluir no livro Bíblia. Os documentos que ficaram de fora não foi porque uma ou outra pessoa não gostava e decidiu não incluir. Foi porque, de alguma forma, contavam uma história muito diferente dos demais, como o Evangelho de Judas, em que Judas é o herói e não o traidor. Ele só desmente todos os evangelhos, além de ter sido escrito mais tarde do que os outros. Mas de onde está Deus nessa história? Não é para a gente falar aqui de coisas por dentro da palavra? A palavra, a Bíblia, não veio de Deus? A palavra de Deus, que está na Bíblia, veio de Deus. Mas Deus não fez cair do céu uma lista de livros. Deus agiu, como ainda hoje, através da história e de processos históricos. Ele conduziu as coisas, levantou testemunhas, seu Espírito revelou a verdade, como diz na Bíblia, e pessoas foram sendo salvas e guardando os escritos que continham a verdade revelada em Cristo e distribuíram esses escritos entre si. Deus se revelou a muitos e depois a nós pelo testemunho daquelas testemunhas. Pedro escreve o seguinte: porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. E depois Pedro diz: nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Os primeiros cristãos reconheceram isto e registraram. Para entender bem este processo, olhe o início do livro de Hebreus. Antigamente, Deus falou muito e de muitas vezes aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. A palavra do Filho, testemunhada pelas primeiras testemunhas e colocada em escritos, foi preservada. O que é diferente daquele testemunho não faz sentido estar num livro que é para reunir a palavra de Deus, a verdade dos que são de Cristo. Não precisa de Constantino ou de qualquer outra pessoa para se chegar a essa conclusão. Este foi o Por Dentro da Palavra. Até a próxima.